Irmãos, queria compartilhar com os irmãos. Algum tempo atrás eu pude estudar as parábolas do reino. E uma das parábolas para mim salta aos olhos ao percebermos como ela se torna importante para o contexto que a gente está vivendo. Porque os irmãos têm acompanhado a quantidade de escândalos que têm surgido dentro da igreja, coisas assim gravíssimas que têm acontecido, não só na cidade, mas no Brasil e no mundo. E o Senhor Jesus Cristo já tinha nos alertado dessas coisas, já tinha dito que muitas dessas coisas aconteceriam. E o Senhor Jesus Cristo, ele conta uma das parábolas que nos alerta sobre isso, é a parábola do trigo e do joio. Eu coloquei essa foto aí, é um campo de trigo. Irmãos, existe joio nesse campo. Sabia disso? Se você olhar, não parece, mas existe, está ali. É uma das fotos que eu peguei de um campo que existe essa praga, essa erva daninha, que é o joio, está ali, ó, só que você olha assim, não parece, não é? Num primeiro momento. Essa parábola do trigo e do joio, ela aparece num dos evangelhos, que é o evangelho de Mateus. O evangelho de Mateus, ele é um evangelho importante, como todo livro da Bíblia, obviamente, mas ele foi escrito para os judeus, demonstrando que o Senhor Jesus Cristo era aquele Messias que tinha sido aguardado, que tinha sido profetizado. Por isso que no Evangelho de Mateus existe uma incidência grande de citações do Antigo Testamento, demonstrando, essas coisas aconteceram para que se cumprisse o que fora predito pelo profeta tal. Aí vai citar Isaías, Jeremias e tantos outros. Se você notar, uma dessas passagens está lá no verso 35 de Mateus capítulo 13. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 13. Capítulo 13 é a passagem onde o Senhor Jesus Cristo vai contar uma série de parábolas. E aparece várias vezes essa citação, aparece em outros versículos. Quero citar esse, do verso 35. O verso 35 faz parte da explicação da parábola do joio e do trigo, que nós vamos ver daqui a pouco, mas aparece lá, verso 35. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Ele está citando aqui um salmo, e diz lá: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, várias vezes ele vai demonstrar o Senhor Jesus Cristo o cumpridor de profecias. Isso para o judeu era fundamental. Não adiantava você tentar evangelizar um judeu sem demonstrar que o Senhor Jesus Cristo é o Messias. Na realidade, até hoje, alguns judeus, na realidade a nação judaica, não reconhece o Senhor Jesus Cristo como o Messias. Reconhece ele como um rabi, reconhece ele como um revolucionário, reconhece ele como um grande professor. Alguns até reconhecem ele como profeta, mas não reconhecem como Messias. Por isso que é importante você usar o livro de Mateus para evangelizar os judeus, demonstrando que o Senhor Jesus Cristo é o Messias, porque ele cumpriu todas as profecias. O evangelho de Mateus também ele existe para mostrar que o rei veio, o rei nasceu, o Messias ele veio como rei para reinar. Tanto é que aparece lá qual que foi o julgamento de Jesus, qual foi a sentença dele, que colocaram lá na cruz, vocês lembram? A condenação é porque ele se dizia rei. Gente, ele foi condenado por falar a verdade, porque ele de fato era e é o rei dos judeus. O evangelho então de Mateus demonstra que, como o rei Messias foi rejeitado pela nação, a oportunidade da participação do reino de Deus é dada aos Messias. Talvez tenha dado aos gentios, talvez tenha que reduzir um pouquinho o ganho, porque eu estou chegando perto dessa caixa aqui, então está vendo retorno para o do microfone. A oportunidade ficou baixo, irmão. A oportunidade do reino de Deus é dada aos gentios.
João, ele fala um pouco sobre isso lá no capítulo 1, no verso 12, quando diz: Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus não receberam. Por isso, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quantos recebem o Senhor Jesus Cristo têm a oportunidade de serem feitos, de serem chamados, de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O Evangelho de Mateus, então, ele foi escrito para demonstrar isso. E as parábolas, elas foram escritas num momento importante do ministério de Jesus. Nós podemos dividir o ministério de Jesus em 5 momentos. Nós podemos dividir ele na fase de preparação, depois obscuridade, onde o Senhor Jesus Cristo já inicia o seu ministério, mas as pessoas não o conhecem. A passagem de Nicodemos é uma delas. O Nicodemos vai lá: olha, eu sei que o Senhor é de Deus, mas não conhecia Jesus, né? Logo depois o Senhor Jesus Cristo opera uma série de milagres, e aí ocorre um período de grande popularidade no ministério do Senhor Jesus Cristo. Depois começam as oposições, e em virtude do que o Senhor Jesus Cristo ensinou, ele contrariou muitos interesses, ele ensinou muita coisa que o pessoal não queria que fosse ensinado. Então, em virtude disso, começa uma oposição, a nação começa a o rejeitar de forma sistemática, de forma completa, os grupos religiosos, a liderança do povo rejeita Jesus, e aí ocorre o período onde o Senhor Jesus Cristo completa o seu sacrifício. As parábolas, elas estão descritas no período de popularidade. Tanto é que se você começar a ver lá Mateus capítulo 13, no verso 1 e no verso 2, diz: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou para a multidão que estava em pé na praia. Toda a multidão estava em pé na praia. Ele se assenta no barco, ele toma a postura de mestre. Então, lembrando que era diferente. Aqui no Brasil e no mundo em geral, o professor fica de pé e os alunos ficam sentados, como estamos agora, né? Naquela cultura diferente, o mestre se assentava para ensinar, e os discípulos se colocavam em pé para ouvir o mestre. O Senhor Jesus Cristo entra no barco, se assenta e começa a ensinar, e ele começa a ensinar por parábolas. Ele faz isso de forma específica e estratégica. O Senhor Jesus Cristo, ele começa a falar, e ele estava à beira-mar, junto com as multidões. Que mar é esse? Ele estava no Mar da Galileia, lá em cima, tá vendo? No Mar da Galileia. Não sei se está funcionando aqui o laser. Lá em cima o Mar da Galileia. Hoje o Mar da Galileia é uma divisão entre o Líbano e a Síria. Sabe lá onde está o Estado Islâmico? Está dominando ali geral, onde tem lá o tal de Bashar al-Assad, é na Síria. Tá? Hoje o Mar da Galileia não faz parte de Israel. Tá vendo? Israel está aqui embaixo. Está vendo ali? Ó? Esse é o Mar da Galileia. É um grande lago de água doce. Ele tem 14 quilômetros de largura e 24 quilômetros de extensão. É um lago grande. Devido ao seu tamanho, que ele é chamado de mar. Mas ele é o lago de Quinerete, ou lago de Genezaré. Era um lago grande de água doce, onde havia muito peixe nele. E isso era importante para a subsistência de uma série de povoados que estavam ali ao redor do lago de Genezaré. O Senhor Jesus Cristo teve um ministério muito profícuo, muito importante, na parte de cima ali, onde está Cafarnaum. O Senhor Jesus Cristo opera muitos milagres em Cafarnaum, ensina muito em Cafarnaum. Tá? A ponto de algumas pessoas falarem que o Senhor vinha de Cafarnaum. E algumas pessoas falam: mas de Cafarnaum pode vir alguma coisa boa? Né? Esse é o lago de Genezaré. Jesus, numa beira desse lago, ali numa margem desse lago,
ele toma um barquinho, fica ali na beirada e o povo ouvindo. Com certeza alguns sentados, outros em pé, mas ele estava ali ensinando as multidões. O Senhor Jesus Cristo, ele começa então trazendo o seu ensino sobre o reino de Deus e ele fala por parábolas. Tudo o que ele ensinava para o povo nesse momento do seu ministério era por palavras. E o que é parábola? Parábola é uma figura de linguagem em que uma verdade moral ou espiritual é ilustrada por meio de uma analogia derivada de uma experiência cotidiana. Então o Senhor Jesus Cristo está querendo ensinar uma verdade, existe uma moral da história, e ele vai usar alguma coisa que o povo conhecia. Vai falar sobre rede, sobre pesca, vai falar sobre plantação, vai falar sobre ali o semeador, vai falar sobre trigo, joio. A nação conhecia, a nação era uma nação agropastoril. Então quando ele falava dessas coisas, as pessoas entendiam sobre o que o Senhor Jesus estava falando. A parábola, então, é uma analogia. A gente deve tomar cuidado porque a parábola ela não é algo direto, mas ela tem uma moral por trás. As parábolas deste capítulo servem para ensinar verdades sobre o reino de Deus para esta dispensação. O Senhor Jesus Cristo, então, quando ele fala, por exemplo, lá no capítulo 7, o Sermão do Monte, ele está dizendo qual é o perfil daqueles que seriam os cidadãos do reino. Qual seria a ética desses súditos desse reino? Como aqui ele já está sendo rejeitado, ele começa a falar especificamente para os verdadeiros súditos, e ele começa a falar sobre a realidade do reino. Ele começa a falar sobre como vai ser a vida do reino nessa dispensação após o seu sacrifício. Essas verdades, elas também são chamadas de mistérios. Hoje em dia o pessoal usa de forma muito errada, né? Ih, varão, isso é mistério. Mas mistério na Bíblia já foi revelado. O que o Senhor Jesus Cristo está contando aqui por parábolas, ele está revelando justamente como vai ser a vida no reino. Essas verdades, esses mistérios, eles estavam ocultos no Antigo Testamento e agora o Messias está revelando essas verdades. Agora no Novo Testamento. Elas são uma revelação de como aconteceria nesta presente dispensação. Mas que dispensação nós vivemos? Ou outro termo para dispensação, em que era nós vivemos? Qual é a era que nós vivemos? Qual que é a dispensação? A era da igreja. A era da igreja. Tá? Quando começa a era da igreja? Quase. E isso. A era da igreja começa com a descida do Espírito Santo, dando poder para a igreja. Lembra que o Senhor falou isso? Quando o outro Consolador desce, dá poder lá no Pentecostes, irmãos. Nesse sentido, todos nós somos pentecostais, porque nós recebemos, a igreja recebeu o Espírito numa festa judaica chamada Festa de Pentecostes, que era a festa dos primeiros frutos, das primeiras colheitas. E nessa festa o Espírito Santo desce, preenche a igreja, e dali para frente a igreja ela vai desempenhar o seu ministério. O reino de Deus tem poder e força para realizar o seu trabalho que foi designado pelo Senhor Jesus Cristo. Quando a era da igreja vai terminar? Ela começa então no Pentecostes e termina quando? No arrebatamento, muito bem. O arrebatamento da igreja encerra essas tarefas, essas atividades específicas da igreja. Depois a igreja não é mais a noiva de Cristo, ela volta como esposa, volta depois das bodas, do casamento do Cordeiro. As parábolas do reino contam verdades sobre a igreja em nossa época. Algumas parábolas dizem como ela vai ser, como essa época vai acontecer. E outras dizem o que devemos fazer. Essas são as parábolas do reino. Tudo bem, pessoal?
dando um contexto um pouquinho para os irmãos entenderem. Por que o capítulo 13 está aqui no livro de Mateus? E é importantíssimo porque quando nós olhamos essas coisas acontecendo em nossa sociedade, a gente vai ver que o Senhor Jesus que já tinha dito que algumas dessas coisas aconteceriam. E já disse para quê? Para que a igreja estivesse preparada para que ela não desacelerasse, mas que ela avançasse em fazer o seu trabalho. A parábola do joio e do trigo, portanto, ela tem duas partes. Lá em Mateus capítulo 13, do verso 24 ao 30, o Senhor Jesus Cristo conta a parábola e não a explica. Algumas parábolas ele já conta e já explica. Aqui ele conta a parábola e não a explica imediatamente. Há um intervalo. Ele, antes da explicação, ele vai contar mais duas parábolas. E depois, do verso 34 ao verso 43, ele vai dar a interpretação. Vamos ver então as parábolas, vamos olhar a parábola e a sua interpretação. E aqui eu quero dizer, olha, gente, está muito fácil para mim. Por quê? Eu não preciso inventar a interpretação. Se alguém pregar essa mensagem, dando uma outra interpretação desta que nós vamos ver hoje, é mentira. Por quê? Porque a interpretação é aquela que o Senhor Jesus Cristo já deu, já está registrado. Então, se alguém inventar alguma história, se alguém subir no telhado e contar outra história, e der outra interpretação, não creia. Porque a interpretação o Senhor Jesus Cristo já deu, e é o que nós vamos estudar hoje. Vamos ler então a parábola? Acompanhe comigo a leitura, lá do verso 24. Mateus capítulo 13, verso 24. Eu gostaria que ao lermos essa parábola, tivéssemos o nosso coração aberto, para percebermos a nossa própria vida e onde nos encaixamos nessa história. Nós tivéssemos um tempo aqui de muita seriedade, maturidade, autocrítica, auto-honestidade, que nós pudéssemos, ao lermos essa parábola, pudéssemos estar nos avaliando com muita honestidade. Antes de ler, vamos orar para que Deus nos ajude nessa tarefa árdua de autoanálise. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão bom, que já nos trouxe alertas, que já nos revelou o futuro, que já demonstrou para nós como as coisas iriam acontecer, para que nós estivéssemos preparados. Senhor, abençoa a Tua igreja, para que através dessa mensagem ela esteja mais preparada para o futuro e para as lutas que estão vindo e que virão e que já estão acontecendo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos Teu Santo Espírito, fale conosco, ilumine as nossas mentes, o nosso coração, não só para que a gente possa entender o que a Tua palavra está nos dizendo, mas para que a gente possa ter a reação adequada a essas verdades da Tua palavra. Ó Deus, tem misericórdia do pregador, Senhor, usa ele poderosamente nas Tuas mãos. Ajuda, Senhor, para que ele seja usado completamente pelo Senhor, trazendo edificação à Tua igreja. Que ele seja instrumento dessa edificação e toda a honra e toda a glória sejam para o Senhor. Muito obrigado, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler lá então, acompanhe comigo a leitura. Outra parábola lhes propôs. Só rapidinho, o Senhor Jesus Cristo acabou de contar aquela parábola do semeador. Os irmãos lembram, nós já estudamos essa parábola, que ele fala que o reino de Deus, a semente que é o evangelho, cairia em corações diferentes. Lembra disso? Um seria um coração endurecido, a palavra não ia nem entrar. Outro seria um coração raso. A palavra ia entrar, mas as coisas do mundo iam matar o evangelho. Outro, a pessoa ia ser um coração indeciso. Ela ia olhar e ela ia ser... olhar pelos desejos, pelas coisas do mundo, ela ia ser atraída por aquilo e essa também ia morrer. Mas um quarto tipo de coração, um quarto solo, é o coração daqueles que querem realmente ouvir, daqueles que querem o Senhor Jesus, daqueles que querem levar realmente Ele a sério,
essa semente ela entra, ela germina, ela dá fruto a 30, 60, 90 por um. Acabou de contar essa parábola, ele vai contar outra parábola que é essa que nós vamos estudar hoje. Outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante. Aqui então ele está dando o título da parábola, ele está falando sobre o reino dos céus, tá? É semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Apareceram então algumas figuras aqui. Está falando o reino do céu é semelhante a um homem, um semeador, que está semeando uma semente boa num campo. Ok? Pegaram aí as figuras? Mas enquanto os homens dormiam, parece que já não é mais o homem. Agora, os homens, percebe que está no plural? Isso é importante, sabe por quê? Parece que o semeador veio, fez o trabalho e pediu para alguns homens tomarem conta. Os homens dormiram. E aí o que aconteceu? Aparece um outro personagem na história, um inimigo veio, o inimigo dele quem? Dos homens? Não, o inimigo dele, daquele homem, do semeador. Semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então aqui nós temos então as imagens, nós temos aqui o cenário, tem os servos, daqui a pouco vai ter os ceifeiros, ok? Os servos são um, os ceifeiros são outros, e aqui peguei duas fotos aí. Qual que é o joio e qual é o trigo? Vê se você consegue reconhecer aí. O Alexandre, que faz pão, conhece bem de trigo, né? Qual que é o joio e qual é o trigo? Irmãos, notem que existem características parecidas, mas dá para ver que tem uma diferença, não é? O trigo é o de lá, e o joio é de cá. Mas eles são muito parecidos, gente. São muito parecidos. E o que acontece? Eles competem com a existência ali e com os nutrientes daquele campo. Tá? Uma erva tenta vencer a outra. O Senhor Jesus Cristo, ele foi muito sábio, como ele é, na escolha da sua figura. Isso era uma coisa que acontecia, uma forma de você atrapalhar a produtividade do seu concorrente, era fazer com que a terra tivesse dificuldade para dar o seu fruto. E como se faz isso com a terra? Depois que você já semeou? Porque antes você podia contaminar o adubo, atrapalhar um pouco na produção ali da virada da terra, mas depois que já semeou, o que você faz? Vai lá de noite e semeia outro fruto, porque vai atrapalhar a produtividade daquele que foi semeado primeiro. Foi isso que o inimigo fez. Ele pega aquele campo onde aquele bom homem já tinha semeado uma boa semente, e ele coloca ali para competir naquele ambiente uma erva daninha. Irmãos, notem que apesar das semelhanças, apesar de coisas parecidas, elas são diferentes. Elas são diferentes em três coisas. Elas são diferentes na sua origem. Perceberam? Um
foi semeado por um homem bom, o outro foi semeado por um inimigo. Eles são diferentes também nas suas características. Essas características, elas são perceptíveis, tanto é que os homens perceberam, tem uma outra erva que está crescendo junto, eles não perceberam? Porque dá para perceber a diferença de um para o outro. Dá para perceber a diferença quando dá a sua frutinha ali. Você vê que o trigo, ele é mais redondinho, é uma sementinha mesmo. O outro é mais comprido. O fruto de cada erva é diferente, não é igual. Dá para se perceber. E a gente vai ver também na parábola. A origem é diferente, as características são diferentes. E o destino, o fim delas também será diferente. O Senhor Jesus Cristo então conta a parábola, para de contar, terminou de contar a história, fala, o reino dos céus vai ser assim. E ele continua contando outras parábolas. Com certeza as pessoas ficaram assim, poxa, mas o que será que ele está querendo dizer? Ele vai contar a parábola do grão de mostarda, demonstrando que o reino de Deus ia crescer de uma forma grandiosa. Ele demonstra também a questão do fermento, demonstrando da contaminação, ou também do contágio desse reino. E aí no verso 34, ele volta para o tema, porque os discípulos, como fizeram lá na parábola do semeador, eles voltam ao tema. Diz lá no verso 34, todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Interessante, aí vai, conta a história, não explica e vai para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio no campo. Interessante isso, o Senhor Jesus Cristo agora, irmãos, isso é muito importante. Ele não vai dar a explicação às multidões. Ele vai dar a explicação àqueles que querem ouvir a resposta. Aqueles que foram lá depois do expediente, depois do trabalho, foram lá buscar, Senhor, conta pra gente o que significa essa parábola. Isso para mim também traz uma lição que nós vamos pensar um pouco mais. No ano que vem, nós vamos estudar sobre discipulado, mas o discipulado ele também está ligado muito ao meu desejo de aprender. Eu creio, eu aprendo mais, eu vou saber coisas específicas de Deus, vou aprender Deus em profundidade, se eu correr atrás, se eu buscar. Foi o que esses discípulos fizeram. Então eles pediram, explica-nos a parábola do joio no campo. Aí verso 37 ele começa a explicação da parábola. Ele respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então aqui ele começa a dar as explicações. O que semeia, o semeador da boa semente é o Senhor Jesus. O campo é o mundo. Aqui eu coloquei uma coisa importante. Eu já ouvi uma pessoa falando que dentro da igreja haveria o joio e o trigo. Espera aí, gente, cuidado. Cuidado. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja de verdade do Senhor Jesus Cristo não tem joio. Talvez na igreja, no corpo local, nesse salão aqui possa até ter. Mas na igreja do Senhor Jesus Cristo não tem. Notem que o campo não é a igreja. Onde está o joio e o trigo? Onde está o joio e o trigo? O campo é o quê? É o mundo, pessoal. Isso é muito importante. Tudo bem? Não é assim, gente, é assim mesmo. Dentro da igreja vai estar lá o joio. Não, não. Pode acontecer de uma pessoa que não é crente de verdade passar por todas as cerimônias, dar todas as respostas lá certinho, passar por um banho lá que ele está achando que é batismo, e está lá com o nome no hall de membros, mas ele não faz parte da igreja do Senhor Jesus. Tudo bem, pessoal?
O campo não é a igreja, o campo é o mundo. E olha lá, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Então ele está falando que as sementes são pessoas, a boa semente são os filhos do reino, a outra semente, a semente ruim, o joio, são os filhos do maligno. Me lembrou a lição 1 do nosso discipulado. Você lembra que só existem na humanidade duas famílias espirituais? A família de Deus e a família do maligno. Vocês lembram disso? Jesus está falando, ó, os filhos do maligno são esses. E os filhos de Deus são o trigo. Tudo bem, pessoal? Muito importante. O inimigo que semeou é o diabo. Deixa claro. Bom, essa altura do campeonato a gente já sabia, né? Mas ficou claro para ninguém ter dúvida, tá? Quem semeou aí, ó? Quem que é o inimigo aí? É o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos, tá? Aqui é importante. Se você olhar lá na sua Bíblia, Mateus capítulo, não muda, não tira o dedo, põe lá para Mateus 28. Vai aparecer essa expressão, capítulo 20. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos manda ir por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho observado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Consumação do século aparece aqui no capítulo 13, vai aparecer lá no capítulo 28 de novo. Diz que um dia haverá um tempo de ceifa. Um dia o Senhor mandará os seus anjos separar. Essa separação é interessante porque realmente, olhando ali, há uma competição do campo entre as duas sementes que estão aqui e as suas raízes meio que se entrelaçam. Então, às vezes, se você for tentar tirar antes da hora o joio, ele puxa o trigo, e não adianta, se você puxar o trigo e vem a raiz do outro, você separa a raiz do outro, você tenta plantar de novo, morre. A planta não dá. Entende? É isso que o Senhor que plantou está falando, olha, não dá. Deixa a semente crescer. Quando chegar na hora de colher, a gente faz essa separação. Porque se eu tirar, puxar o trigo e vir com a raiz, não adianta você pegar e botar lá no buraco e botar a terra, vai morrer. Não funciona. Já tentou fazer isso com alguma planta alguma vez? Você tira ela pela raiz, depois você põe de novo. Ela morre, ela não aguenta. Algumas até tipo mais... As orquídeas que são mais resistentes, elas conseguem. Mas o trigo é uma planta que não consegue fazer isso. Tá? Essa parábola então, irmãos, o Senhor Jesus Cristo já deu aqui para a gente todos os tópicos. Nós não temos dificuldade nenhuma de entender o que o Senhor Jesus Cristo está querendo nos ensinar. Todas as partes nos foram dadas. O semeador da boa semente é Jesus, o campo é o mundo, não é a igreja, cuidado. As sementes são pessoas, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo fica claro, é o diabo. A ceifa vai ter um dia, lá na frente é a consumação do século, tá? E os ceifeiros não seremos nós. Não é o pastor, graças a Deus. Os ceifeiros são os anjos. Eles que vão fazer essa triagem, essa separação entre um grupo e outro grupo. A parábola demonstra claramente que as duas espécies de pessoas estarão no mundo. De novo, pessoal, eu acho lindo aquela cena do Senhor Jesus Cristo, quando ele morre lá na cruz,
Ele divide o mundo em dois grupos ali. Ele está no meio. E ficou emblemático isso, porque um é o bom ladrão, lembram disso? E o outro é o mau ladrão. É engraçado falar bom ladrão, né? O cara roubou teu carro, não, mas você é o bom ladrão. Que bom ladrão? Bom, mas bom ladrão por quê? Porque ali no momento que ele estava morrendo, ele reconhece o Senhor Jesus Cristo como Deus, como Messias. O mau ladrão queria usar da religião, queria usar o Senhor Jesus Cristo e falar, se tu é Deus mesmo, prova que tu é Deus, sai da cruz e leva a gente. Olha o interesse dele, né? Não quer provar que Deus nada, eu quero que tu me tire daqui. Se há uma possibilidade, usa aí. O outro fala assim, cara, você não tem respeito com Deus, nem estando do lado dele, na mesma condenação que ele. Cara, nós estamos aqui porque a gente fez coisa errada, rapaz, ele não fez nada. Interessante, o ladrão tendo essa consciência. Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Reino. O teu reino, o reino dele é quem é? Está falando com quem? Com o rei. Ele reconhece, o bom ladrão reconhece Jesus como rei. E todos aqueles que reconhecem Jesus como rei, ouvem do Senhor. Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje. O mundo, então, ele se divide nesses dois grupos. É isso que a parábola está falando. Não tem joio, trigo e beterraba. Joio, trigo e quase trigo. Joio, trigo e transgênico. Não. É joio e trigo. Não tinha lá nenhum tipo de pesticida, né? Para a gente poder matar só aquela semente. Não tinha isso. E não dava para arrancar manualmente. Mas o que o Senhor Jesus está ensinando é isso, que no mundo, o Senhor Jesus Cristo, ele dividiria o mundo em dois grupos. Aqueles que reconhecem o Senhor Jesus Cristo como Rei, que são súditos dele, que querem obedecê-lo, que querem fazer a sua vontade, esse o Senhor está chamando de trigo. E aqueles que seguem os desejos do inimigo, que querem fazer a vontade, talvez até inconscientemente, mas que são dele, que tem origem nele, esse o Senhor está chamando de joio, tá? É bom lembrar que o Senhor também nos mostra, nos ensina que, do ponto de vista existencial, quando que a gente começou a ser joio? Lição 1, discipulado, lição 1. Quando que a gente começou a ser joio? Quando nascemos. Nós já nascemos dos nossos delitos e pecados. Por causa do pecado original, nós já somos pecadores. Somos descendentes de Adão, um pecador, de Eva, uma pecadora. Nascemos em pecado. Somos gerados em pecado. O Davi, ele fala isso. Em pecado me concebeu minha mãe. Eu sou um pecador, é por isso que eu peco. Eu já nasci joio. Eu já nasci joio. A beleza do Senhor Jesus Cristo é que Ele pode mudar a nossa natureza. Isso é lindo, porque eu posso deixar de ser joio e posso ser trigo, se o Senhor quiser. Isso acontece quando? Na conversão. Certo? Tudo bem? Nós já nascemos joio. Existem então dois grupos, os crentes e os incrédulos. Eles terão que conviver até o final. Está claro nesta parábola que Deus multiplica seguidores, que Ele chama de filhos. E o diabo também multiplica seguidores, e ele também chama de filhos. A parábola diz que um dia, no final, haverá um julgamento e uma separação. Gente, não é uma parábola de difícil entendimento, concorda? Não é uma parábola de difícil interpretação, até mesmo porque o Senhor Jesus já mastigou ela para a gente, já explicou tudo o que precisava. Podemos ver que os anjos, eles terão uma função importante no completar dessa dispensação, na plenitude do tempo, no tempo certo. Os anjos separarão, ajuntarão o trigo
e vai guardar no celeiro de Deus, e o joio será queimado. Existe uma promessa nesse texto. Se você olhar lá, vamos continuar. O inimigo, verso 39. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Ai que eu vejo, cara, como esse texto ele é atual. Como esse texto ele é para Serra Negra. Como esse texto é para minha família, para minha vida. Ele vai juntar lá, ó. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançará na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse é o futuro, esse é o destino daquele joio, daqueles que estão competindo com o reino de Deus, aqueles que estão atrapalhando o crescimento do seu reino, aqueles que estão produzindo escândalo, aqueles que não estão deixando o reino, estão atrapalhando o reino de Deus crescer. A boa semente, os filhos dele. Cuidado, irmãos. Se você está escandalizando o seu irmão, está atrapalhando o crescimento dele, você está fazendo, mesmo que talvez não seja, mas o seu papel é de joio. A palavra escandalizo é uma palavra grega que não foi traduzida para o português, ela foi transliterada. Se você olhar lá no grego, a palavra está lá, escandalizo. Ela foi simplesmente transliterada para escandalizo. Tá? Escandalizo é uma palavra que significa eu faço tropeçar, eu faço errar. Você pode escandalizar alguém através de algum comentário maldoso, através de alguma opinião maldosa, através de alguma crítica mal feita. Você pode atrapalhar o crescimento do seu irmão. De repente seu irmão estava feliz com a igreja, estava indo em frente com a igreja. Aí você vai e faz um comentário maldoso, daqui a pouco ele está do seu lado, dentro do seu partido, criticando a igreja. Sabe o que você fez com o seu irmão? Você fez ele cair. Você desacelerou. Aquele irmão que estava animado com o reino de Deus, agora está caminhando, agora está desconfiado, agora não está mais correndo como deveria correr. Você fez papel de joio. Quando o irmão, o filho de Deus, irmão, vamos junto, vamos correr, vamos fazer a vontade do nosso Pai, vamos multiplicar esse reino aqui, vamos dar fruto para o Senhor. Nesse galinho que sou eu, vai ter muito fruto quando ele vier. E ele está dizendo aqui claramente que os anjos virão, farão uma sondagem naqueles que são do reino, naqueles que estão nesse campo, ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Irmãos, cuidado para que uma rebarba desse juízo não venha sobre você. Você como crente, você não pode atrapalhar seu irmão de caminhar na vida cristã. Você não pode desestimular ele, atrapalhar a alegria dele servir o Senhor. Cuidado, porque quando você faz um comentário maldoso, você está atrapalhando. Cuidado. Ah, essa igreja já foi melhor, mas agora... E o pastor está amolecendo. Cuidado. Ó, o pastor é isso, a liderança é aquilo, a igreja, olha, está mais ou menos. Cara, não faça isso. Não deixe que a sua frustração pessoal contamine o crescimento de alguém. Não permita. Se você precisa, você tem alguma crítica, vai lá, procura o pastor, conversa com ele. Não permita que uma rebarba desse julgamento pegue em você. E a reflexão que a gente faz é, se você tem feito isso tanto, reflita se você realmente é trigo ou se você é joio. O Senhor Jesus Cristo deixa claro que Ele vai mandar, o Filho do Homem vai mandar os seus anjos
que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade. Penso também nessas figuras públicas que existem aí fora, dentro da nossa cidade, fora dela, atrapalhando o reino de Deus. Eu, como pastor, agora eu tenho que me explicar quando eu digo que eu sou um pastor. Faço questão... Antigamente, um recurso que a gente tinha era dizer, olha, eu sou um pastor batista. Agora eu tenho que dizer, olha, eu sou um pastor batista da Memorial. Esse é um problema para o Evangelho. Isso é um problema para o Evangelho. Quem produziu isso? Os escândalos. Agora a gente tem que se explicar, a gente dizer, olha, eu sou pastor, mas calma, não é o que você está pensando. Esse desacelerar do reino é produção do inimigo. E as pessoas, elas seguem as ideias dele. Por isso que há condenação sobre elas. Os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Há no futuro, então, um pagamento para aqueles que fizeram a coisa errada, para aqueles que não entenderam o Senhor Jesus Cristo como rei, para aqueles que atrapalharam o crescimento do seu reino, seja de qualquer forma, através da sua conduta, através da prática da iniquidade, através daquele comentáriozinho maldoso, através da fofoca, através da mentira, vai ter um final para eles. E eu oro para que não chegue nenhuma rebarba para você. É aquele que boicota o programa da igreja, é aquele que fica falando mal das atividades da igreja. Cara, você está errado. Você está errado. Agora ele vai falar dos justos. Lembro que esse era um versículo favorito do Luan. Ele repetia sempre na quarta-feira. Mas os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os justos, um vai ser queimado, vai iluminar, mas pode do fogo. Outro não, a glória vai iluminar, porque Deus vai os glorificar. E nós sabemos, olhando lá para o final, o que vai acontecer no arrebatamento? O que acontece no arrebatamento? Os crentes vão receber corpos glorificados, novos corpos. E corpo glorificado é um corpo que é brilhante, que resplandece. Jesus já tinha falado sobre isso. Mais para frente, lá em 1 Tessalonicenses, Paulo vai falar sobre isso. Em 2 Coríntios capítulo 5 também ele vai falar sobre isso. Mas o Senhor Jesus Cristo já tinha falado lá na parábola, lá na frente, os justos, aqueles que estão fazendo a coisa certa, o verdadeiro trigo, vão resplandecer, vão brilhar como o sol. Nesse reino que não vai ter fim. Esse reino, embora a era mude, a dispensação mude, a ênfase não vai ser mais da igreja, mas o reino de Deus não terá fim. Eu lembro daquela música de esse reino não findará. Lembra? Sua glória eterna, sua majestade e força, seu poder chegou a nós. Lembra disso? Seu domínio, lembra? O reino de Deus não vai ter fim. Por isso, irmão, faça o que for necessário para que esse reino cresça. Talvez você vai ter que engolir um batráquio, deglutir o batráquio, para não dizer que vai engolir sapo, né? Talvez você vai ter que ter a sua vontade não agradada. Talvez não vão fazer o que você quer, não vão atender o seu gosto, mas o reino de Deus crescendo, tá bom. Glória ao Senhor. É o reino dele, é a vontade dele que deve ser feita. Importa que ele cresça e eu diminua. Se nós formos nessa atitude, nós vamos ter esse prêmio aqui no final.
vamos resplandecer como o sol no reino do nosso Pai. Irmãos, nós vemos no livro de Mateus uma série de paralelos. O joio e o trigo, ele é uma forma que Deus contou, e depois ele conta uma parábola parecida, que é a parábola da rede ao mar, lá no verso 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos, e os ruins jogam fora. Assim será, aparece de novo, a consumação do século. Sairão os anjos, de novo, e separarão os maus dentre os justos, os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, você vê claramente, até a ilustração se repete, os símbolos se repetem. E aí eu já preguei então essa segunda, então você já ganhou de bônus aí, ó, a interpretação de mais uma parábola. Mas notem como isso ecoa o texto de Mateus capítulo 3. Um dos textos mais mal interpretados da igreja atual, especialmente da igreja brasileira. Mateus capítulo 3, a partir do verso 7. Note, irmãos, que o mesmo autor, é Mateus que está escrevendo aqui, pessoal. Ele não é um esquizofrênico que está falando um negócio, daqui a pouco ele fica louco e muda de opinião. Ele está conduzindo pelo Espírito Santo, está inspirado por Deus. Então, é fácil você perceber os paralelos, as coisas se repetindo, as coisas acontecendo. Aqui, olha lá, olha. Olha a figura. A partir do verso 7. Vendo ele, porém, que muitos, o João Batista, ok? Que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Aqui é claro, você percebe, João Batista está vendo a galera querendo ser espiritual aqui. Os fariseus e os saduceus querendo cumprir aqui as regras, querendo entrar no hall de membros da igreja. Os fariseus e saduceus querendo pegar a última novidade religiosa, querendo agora entrar naquela da onda assim, tem que fazer isso, tem que ser batizado para demonstrar que é espiritual, então vamos lá, vamos ser batizados. João Batista, não, senhor. Quem induziu vocês a achar que vocês fazendo isso, vocês vão fugir, ou vocês vão sair da ira que está vindo aí? Vocês acham que isso vai tirar vocês da ira vindoura? Do juízo que vai vir na consumação do século? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Você acha que vocês fogem da ira vindoura fazendo de conta que vocês são espirituais? Para você fazer isso, para você passar pelo batismo de verdade, você precisa demonstrar fruto digno de arrependimento. As suas obras, a sua ação tem que ser coerente com esse arrependimento que vocês estão falando que tem. O batismo nas águas, ele é um batismo para demonstrar arrependimento. Você não pode vir batizar aqui se você não está arrependido da sua vida, do seu pecado. Antes de você vir aqui para ser batizado, cara, começa a produzir um fruto de alguém que está arrependido mesmo. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eles se valiam disso. Deixa eu fazer qualquer coisa, porque no final das contas eu sou judeu, e o judeu é povo de Deus, então se eu sou judeu eu estou salvo. Não, senhor. Deus faz de Abraão quem ele quiser, filho de Abraão. Até dessas pedras aqui, se ele quiser fazer filho de Abraão, ele faz. Aí olha a figura, pessoal, que ele vai usar. Olha o paralelo com a parábola. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo
e também vai batizar com fogo. Esse é o problema. Tem um E aí no meio, pessoal. Esse E aqui é divisão. Ele não é um E que está falando, Deus vai fazer a mesma coisa com os dois. E quem explica isso é o verso seguinte. Olha lá o verso seguinte. Olha o verso 12. A sua pá ele tem na mão. Ele repete a expressão. Limpará completamente o seu campo, a sua eira. Recolherá o trigo. Opa, estamos falando de trigo? Aonde? Onde é que o trigo vai ser recolhido na parábola? No celeiro. E o joio? E a palha? Vai ser batizado no fogo. Um será batizado no celeiro. Vai ser jogado lá para dentro. E outro vai ser jogado para dentro do fogo inextinguível. Aparece a mesma expressão, pessoal. Aparece a mesma expressão. Se você olhar lá, ó. Lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui está muito claro. Ele tem a pá na mão. Vai limpar completamente o seu campo. Vai recolher o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Aquele que é justo, aquele que é de Deus, aquele que é trigo, batizado no Espírito. Aquele que não é trigo, aquele que é joio, aquele que é palha, aquele que não é de Deus, vai ser batizado com fogo. Pessoal, não é difícil a interpretação desse texto, perceberam? Então, quando tem igreja falando, Senhor, me batiza com fogo. Não, não faz isso não, pelo amor de Deus. Vem queimar a sua igreja. Não, Jesus, a igreja não é para ser queimada. A igreja é reservada do fogo. O Senhor me queima com brasa viva. Não, Jesus. O Senhor morreu por mim justamente para eu não precisar passar por isso. Tudo bem, pessoal? Então você vê, uma coisa aqui que é importante, eu gostaria de trazer isso para a nossa igreja, você já sabe a nossa observação, pastor Yuri ensina isso no curso de MEB. Um livro se lê completamente, um livro se lê todo, e o livro ele vai ter uma ideia. Você vê o Evangelho de Mateus concordando nas suas figuras, ajudando. Lembra, uma regra de hermenêutica é que um texto claro explica um texto escuro. Percebe? Um texto ajudando a interpretação do outro, é o que nós estamos fazendo nessa noite. Voltando então lá para Mateus capítulo 13. Queria fazer algumas implicações. A parábola que nós vemos, ela é uma parábola evangelística. É lógico que é uma palavra constatadora. É assim. Vai acontecer assim. Vai ser assim. Vai ter lá no meio do mundo crentes e incrédulos. Joio, trigo e joio. E um dia Deus vai fazer separação. Mas isso é importante a gente saber e lembrar que há uma separação do joio e do trigo. A sua origem, suas características e o seu fim ou propósito. Nosso fim, o fim do trigo é resplandecer. O fim do joio é ser queimado, vai receber a condenação. O nosso propósito, as nossas características, é para a gente dar fruto e que o nosso fruto produza algo bom na terra. Produzir algo bom para a igreja. Produzir crescimento para o seu reino. O joio, o propósito dele é atrapalhar o crescimento da igreja. É criticar a igreja. É fazer com que o não crente não queira ir para lá. É atrapalhar o avanço da igreja, é tentar resistir, fortalecendo as portas do inferno. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. E aí você precisa definir de que lado da trincheira você está. Do lado daquele que quer o crescimento do reino, daquele que está mais preocupado com as vidas que estão se perdendo do que com a sua opinião própria. Você tem que escolher de que lado você está, daquele que quer multiplicar essa semente ou daqueles que querem deixar o joio crescer e atrapalhar o crescimento da igreja. Você tem que escolher. O lindo dessa história, que Deus tem a capacidade de mudar,
esses 3 fatores em nós, pode mudar a nossa origem. A gente pode nascer de novo. A gente pode ser uma nova criação, uma nova criatura. Deus tem poder para mudar a gente. De repente, há tanto tempo você já andou como joio. Cara, há muita graça nessa história. Deus pode mudar a nossa natureza. É o único que pode mudar a nossa natureza. O Senhor pode mudar isso. É bom lembrar que a oportunidade de mudança está aberta ainda. Sabe por quê? Porque o Senhor ainda não convocou os seus anjos. O século ainda não se consumou. A oportunidade está aberta, ainda é dia. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Podemos multiplicar essa mensagem. Fazemos isso demonstrando a beleza que é a igreja. Gente, tem muita gente lá. Estava conversando com alguns irmãos isso. Gente, tem muita igreja que é biboca, tá difícil, pessoal. Tem coisas e troços que o pessoal está botando o nome igreja, e não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aquilo lá não é. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é linda. Eu me sinto um vencedor porque eu faço parte da igreja de Jesus. Eu me sinto especial porque Deus me deu o privilégio de, junto com irmãos, pregar e fazer o papel do semeador hoje, multiplicando a boa semente. Não vou plantar semente ruim, não. Vou multiplicar a boa semente. Vamos ser instrumento de Deus para reverter joios em trigo. Deus nos deu essa missão, Deus nos deu essa tarefa. Temos tempo, gente, para fazer isso, porque o tempo não acabou. Porque o século ainda não se consumou. Diante disso, irmão, preciso lembrar que a questão é quem você é. Trigo ou joio? E aqui eu preciso trazer um alerta. Não se tranquilize se seu nome estiver no hall de membros desta igreja. Porque a gente não está falando de igreja local. Ah não, meu nome está no hall de membros, então eu sou trigo. Cara, a sua preocupação é se você faz parte do reino de Deus, da igreja de Cristo, não da igreja Batista Memorial. Nós queremos que no nosso hall de membros só tenha trigo. Fazemos o possível para verificar se é trigo. Pode passar nesse controle de qualidade de alguma coisa? Pode, nós somos humanos, nós não somos os anjos que farão essa triagem de forma perfeita. Então não se tranquilize só pelo fato de você talvez estar aqui. Por isso essa necessidade dessa reflexão. Real, verdadeira. Olha os frutos que estão nascendo em você. O que você está produzindo? E aqui ele não está falando questão financeira. Ah, eu dou meu dinheiro, eu pago o meu dízimo, eu sou fiel nas minhas ofertas. É fruto. Não é só isso. São os frutos. Não se tranquilize com o fato de você estar aqui dentro na igreja. Até mesmo porque a parábola nos diz que ambos estarão juntos no mesmo campo. E durante um período eles até serão parecidos. Mas o Senhor sabe a diferença entre um e outro. Quero desafiar você, se nessa reflexão, eu gostaria que essa reflexão não fosse apenas agora, nesses instantes, mas se diante da reflexão que você está fazendo, você percebesse que na realidade, honestamente, Senhor, diante do Senhor, eu sei que o que eu sou é joio. Cara, se você chegar nessa conclusão, glória a Deus. Por quê? Porque se você entregar sua vida para o Senhor Jesus Cristo hoje, Deus muda a sua natureza. E imediatamente você deixa de ser joio e passa a ser trigo. É a graça de Deus. Essa é a beleza do Evangelho. Irmãos, todo mundo aqui era joio, não era?
Talvez você pode ainda se lembrar do tempo que você era joio. Talvez você pode estar se lembrando agora, a transformação que Deus fez na sua vida. Porque tu era joio mesmo, é daquele joio ruim. Esse daí é queimar igual uma porva, que o pessoal fala. Mas Deus, na sua graça, modificou, salvou. Se você reconhece, olha, Senhor, eu reconheço, eu sou joio. Que bom, porque aí você pode orar. E você pode, numa oração, falar, Senhor, recebe a minha vida. Eu reconheço que eu sou pecador, que eu sou joio. Mas eu reconheço que o Senhor morreu na cruz por mim. E hoje eu digo, Senhor, eu sou teu, salvai-me. Salvai-me, Senhor. E quando nós fazemos essa oração com honestidade e sinceridade, minha vida é tua, Senhor, agora eu sou teu. Me faz o tipo de pessoa que o Senhor quer que eu seja. Deus muda a nossa natureza. Em Cristo, diz lá, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo, nova criatura é. Se você chegar nessa conclusão, tome essa decisão e venha procurar a gente, porque a gente quer botar adubo em você para você crescer. E a função do pastor também é cuidar desse jardim de trigo. O pastor não foi feito para cuidar de joio, graças a Deus. A gente modifica o joio em trigo. O Senhor pode fazer isso. Mas se você reconheceu que você é trigo, eu gostaria que nessa noite você saísse daqui com 3 decisões. Primeiro, se eu sou trigo, a minha vida não é para fazer a minha vontade e os meus gostos. Minha vida é para glorificar o Senhor. Se eu sou trigo, é para isso que eu existo. Segundo, se eu sou trigo, eu vou contribuir para o crescimento dessa igreja. Eu vou falar bem dela, eu vou trabalhar para que ela seja melhor do que ela é. Não vou ficar criticando, não vou ficar lá atrasando, não vou ficar desanimando, não. Eu vou encorajar o povo, e esse povo, se depender de mim, o irmão que está do meu lado vai fazer mais força. Deixa eu contar aqui uma experiência nesse sentido. Tem uma coisa que eu gosto de fazer no retiro. Todo retiro a gente fazia isso, mas há um tempo atrás a gente parou de fazer. É quando os homens se reuniam para fazer uma pirâmide na piscina. Já fizeram isso? Eu acho demais isso. Eu lembro uma vez, estava eu na base, eu não sei porque eu fico sempre na base, cara. Estava eu na base, Lira estava na base, e aí o pessoal vai pondo, o Luan estava no meio, e na época estava o outro Yuri que foi ficar lá em cima. Mas eu lembro que tinha alguns irmãos, eu e o Lira, a gente estava segurando ali as pontas. Naquela época a gente não tinha tanto reumatismo, né, como a gente tem hoje. Estava lá segurando, mas aí tinha um irmão que estava na base, e você percebia ele assim, ó, tremendo. Eu falei, essa pirâmide vai ruir. E aí, qual que foi a palavra que a gente deu? Irmão, olha, é melhor tu sair, porque... Não, qual que foi? Cara, vamos lá, segura aí, vamos lá, eu te ajudo, ó. Eu estou segurando mais forte aqui, cara. Vamos lá que a gente vai conseguir. Vamos botar o último lá em cima. Isso que é legal da pirâmide. O legal é ver o pessoal subir. O legal da pirâmide não é quando o pessoal cai e se machuca. Não, pô, vamos lá. Todo mundo subindo. Esse ano vai ter eu, Lira, vai ter o Xandu, Calipe, vai ter Mistrelo. Pô, vai ter uma base maneira, hein, cara? Com a base dessa até eu vou subir, tô brincando. Mas pessoal, o que eu vou dizer para os meus irmãos que tá lá, pô, não tá aguentando? Uma vez botaram o Rafa na base. Cara, o cara fez bonito, gente. O bicho é forte, rapaz, mas o pessoal não acha que é magrinho, não dá nada. Esse daí é o perverso, todo mundo não dá conta e o cara é fera. Cara, mas que quando o irmão lá tá tremendo, tá pensando em desistir, qual que é a nossa palavra para ele, irmão? Vamos lá, irmão, estamos juntos, vamos fazer força, está quase acabando, já estão subindo. E subiu, gente, foi legal, eu tenho essa foto. 3 andares de pirâmide. E a gente segurou uns bitelas em cima. Isso é igreja, pessoal.
Né? Pô, sobe direito, pô, não sei o que, ai meu ombro. Não, cara. Vamos lá, irmão, vamos lá, vamos conseguir, vamos formar essa pirâmide aí. Isso é igreja, pessoal. A gente não fica lá criticando. A gente fica encorajando. Vamos fazer esse negócio ficar bom aqui. Vamos nos comprometer a participar da igreja. Gente, não vamos boicotar os programas da igreja, não. Vamos estar junto lá. Até mesmo porque, dizem os poetas, que os ausentes sempre estão errados. Os presentes têm moral para dizer se discordam ou não. E por último, sirva como instrumento de transformação de outros vegetais, obviamente usando a figura da parábola. Seja um instrumento de Deus, pessoal. Vamos transformar esse mundo, não arrancando o joio, mas transformando ele em trigo, sendo instrumento de Deus para essa transformação. Pregando o Evangelho, demonstrando na nossa vida, convidando para vir para a igreja, mostrando a beleza que é a igreja, cara. Se você vive se lamuriando da igreja, como que você vai levar alguém para lá? Nossa, a minha igreja é boa demais, cara. Olha, a minha igreja, a gente vai lá com o irmão, vamos ajudar, os homens vão lá, nós vamos cavar a fossa lá do outro, nós vamos ajudar a construção do outro, o nosso irmão está lá, a gente vai ajudar ele, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, as irmãs vão lá, pô, outra está grávida de gêmeos, vamos dar 2 fraldas para ela, em vez de uma. Cara, isso é igreja, pessoal. Eu fico imaginando aquela irmã, a Natália, né, vai ter gêmeos, abrindo aquele pacote de fralda, lembrando de quem? Sorrindo. Da igreja. Cara, essa fralda aqui foi os meus irmãos que me deram. Vai chegar lá uma visita, lá um parente, lá, nossa, quanta fralda, tu gastou uma grana, hein? Os meus irmãos que me deram. A minha igreja, ó, como é uma igreja legal. Aí sabe o que a pessoa vai falar? Nossa, igual que faz no churrasco de ferramentas lá. O cara olha, nossa, mas eu quero casar aqui na igreja também. Pô, o cara ganhou uma parafusadeira, furadeira, eu também quero casar aqui. Isso é igreja. Isso é igreja. As pessoas vão olhar e vão ver, cara, eu quero fazer parte disso aí, cara. Porque é bom demais servir ao Senhor, não é, gente? Gente, a gente pode fazer muito mais. É bom demais servir a Deus, não é? Gente, quem somos nós para Deus se lembrar de nós e nos dar a oportunidade de fazer parte desse time? Servir a igreja, viver para glorificar e servir como instrumento de transformação de outros. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Tenha um tempo de reflexão. De repente você reconhece que você está agindo como joio. Peça perdão ao Senhor. Se comprometa a ajudar o seu irmão. Se comprometa a multiplicar ali os esforços para que a igreja seja melhor. Talvez você reconheça que você é joio. Nesse momento, entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Entrega a sua vida para Ele. Que Deus pode nos transformar. Em Cristo somos novas criaturas. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Senhor, amigos aqui, nessa reflexão tão crucial. Ajuda o Senhor a perceber quem eles são. E quem eles pensam que são. Ajuda eles, Senhor, a notarem o Teu amor, o Teu carinho. Se algum irmão aqui, ó Deus, tem agido de forma ruim, que ele possa estar buscando recuperar o que ele quebrou, reconstruir o que ele destruiu. Ajuda-nos, Senhor, nós que somos trigo do Senhor, a darmos fruto para Ti, a demonstrarmos a alegria que é servir o Senhor, a demonstrarmos uma vida de gratidão pelo que o Senhor fez por nós. Ajuda-nos, Senhor, a viver já para glorificar o Senhor. Ó Deus, eu peço que aqueles que perceberam que ainda não são trigo, que eles possam entregar suas vidas ao Senhor Jesus. Ó Deus, e assim possamos ter uma semana de vitória, e
que essa igreja cresça para a glória do Teu nome. Nesse campo que é o mundo, que a Tua igreja resplandeça, Senhor, em meio às trevas. Clamamos ao Senhor e pedimos que o Senhor nos dê vitória. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu amor, as consolações do Teu Santo Espírito sejam com todos nós, com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para que você continue com a sua cabeça baixada. Eu quero fazer uma oração por você. Talvez você, como parte da igreja, você tenha percebido que algumas atitudes suas não estão ajudando para o crescimento da igreja. Talvez um espírito crítico, talvez palavras que não edificam. E hoje você quer tomar uma decisão de mudança. Talvez na sua vida particular ou na sua vida profissional você tenha atrapalhado. Talvez num aspecto da sua vida você tenha praticado iniquidade. Que você possa hoje tomar uma decisão. Eu quero orar por você. A igreja está orando. Se você gostaria que eu orasse por você e você tem desejo de tomar uma decisão de mudança, levantando as suas mãos, eu quero orar por você. Amém, glória a Deus. Mais alguém? Amém. Amém, 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 glória a Deus, amém, amém, glória a Deus, amém, irmão, glória a Deus. Mais alguém? Quero orar pela sua vida. Senhor, eu quero melhorar. Amém, Senhor. Amém, 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 amém. Lá atrás eu vi você. Mais alguém? Quero orar por sua vida, quero orar por você. Eu quero também dar a oportunidade, se você hoje percebeu que é joio e quer ser trigo, você quer entregar sua vida para o Senhor Jesus Cristo nessa noite, eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa condição? Só levantando as suas mãos. Eu quero me entregar ao Senhor Jesus. Eu quero ser trigo de verdade. Eu quero estar no celeiro guardado lá no final. Eu quero isso. Alguém gostaria? Eu quero orar por você. Só levantando as suas mãos. Eu quero me entregar ao Senhor Jesus Cristo nessa noite. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Eu quero tomar essa decisão. Hoje eu quero ser do Senhor. Eu quero entregar minha vida para Ele. Mais alguém? Aproveita a oportunidade. Não deixa passar essa oportunidade. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que Ele pode mudar a tua natureza. Você deixa de ser joio e passa a ser trigo. Mais alguém? Nós vamos orar. Senhor, obrigado a Deus por essas pessoas, esses irmãos que tomaram uma decisão tão importante. Ajuda eles, Senhor, a mudar de atitude e que sejam mais positivos e bíblicos, Senhor, daqui para frente. Ajuda eles nas reflexões que precisam. Ajuda eles a pedirem ajuda, Senhor. Ajuda eles a terem humildade para reconhecer aquilo que precisa ser mudado. Muito obrigado pelo Teu poder e continua transformando essa igreja para que ela seja uma igreja como deve ser. Muito obrigado. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, queremos agradecer os visitantes que estiveram conosco, também aquelas pessoas que estão nos assistindo pela internet. Estamos fazendo já a pesquisa, a nossa câmera foi roubada, a nossa, né, a câmera que era do meu pai foi roubada, que nós fazemos a transmissão. Alguém entrou e levou a câmera que estava na gaveta. Nós estamos orando para ver se a gente faz uma vaquinha para comprar uma outra câmera. As pessoas têm nos mandado mensagem dizendo que a imagem não está boa. Eu estou explicando, é porque a gente está usando uma webcam para poder transmitir o culto, para que a mensagem seja pregada. Então orem por isso, para que a gente consiga um preço bom, para que a gente compre uma câmera melhor, para a gente poder transmitir com a qualidade melhor. Como eu falei, tem gente lá de Nova Zelândia, tem gente da Inglaterra assistindo a gente, tem gente lá da Europa assistindo a gente, então que Deus possa nos abençoar nisso daí, né? Irmãos, que Deus dê uma semana de vitória para cada um de nós e com uma oração silenciosa estamos encerrados. Deus abençoe.